as coisas de hoje. Cozer com Z e cozer com S, né? E a gente vai cozer costurando e a gente vai cozer preparando um prato. Então, o que a gente traz, né, da conversa de ontem, como é que ficou a evolução de ontem para hoje, que marcadores a gente trazia de ontem, né? Implicando que a gente estudou com o debate que a gente fez em sala, para a gente começar o trabalho de hoje, que vai ser, a aula de hoje, ela está dividida, se for possível, em 3 pratos, ou em 3 vídeos, porque eu vou na quinta ou na cigana. E aí, no primeiro momento é esse, a gente vai puxar o fio de ontem, vai começar a fazer a tessitura com a conversa de hoje, que é com o Riviotes, né? Para a gente conversar um pouco sobre essa questão do sujeito de direito e do direito do sujeito, que eles se medem na sala no presente, né? Assim como de todos vocês. A partir desse primeiro prato, a gente faz, né? A gente vai palavrando ele. O segundo vai ser uma escola que vai vir para cá com alguns alunos que a professora vivenciou um projeto com os saberes que eles andam construindo e o trabalho é com cordel, é com literatura de cordel. Tá? Então ela vai vir com a proposta que ela tem vivenciado na prática, feita aquela coisa, vamos ver oficinas possíveis e tal. Então ela vem, a professora Ana Queiroz aqui do Adélia Leal, ela vem, tem um pequeno grupo de alunos, porque é sábado, tem coisa de trabalho, aquilo que a gente já sabe, dos meninos e das meninas que acabam participando do ciclo da família e das coisas, mas vem um grupo representativo, e aí nesse segundo momento, nesse segundo prato do dia, a professora Ana Queiroz vai apresentar a proposta, vai dizer como é que foi o desenho dessa brincadeira que eles vivenciaram. Vai apresentar os 2 poetas cordelistas, um deles foi Pedro Poeta, que fez o trabalho com eles e eles agora estão no desdobramento da proposta, que é construir os cordéis. Então, eles e elas vêm para cá, vão fazer roda de diálogos com a gente. Ela vai apresentar como foi essa proposta, como é vivenciar um trabalho como esse, para potencializar saberes culturais, territoriais e científicos. Estava dizendo ali, né? A gente sempre quer saber. Então, existem repertórios vivenciais e anteriores epistemológicos que vocês têm, vocês vão trazê-los. Para fazer pequenos confrontos, feito ontem, né? A gente se lembrando ali de algumas coisas que eu falei, a gente se lembrando do Palma, né? Com a liquidez. Alguém lembrou de Freire, outras pessoas lembraram, né? E ali tem alguns cordéis que, num determinado momento da prosa, eu vou pedir para alguém lá escolher um dos cordéis e ver que estrofe recitaria para a gente que tem a ver com o que está sendo debatido. Então, todo mundo vai ser rebuliçado hoje, tá certo? Aqueles ali, eles são de um professor chamado, a gente chama ele de J. Lima, ele é da UEPB, ele é da área de física, ele trabalha com ensino de ciências e ele usa o cordel para ensinar ciências. Inclusive, tem um dos cordéis dele, né, que fala sobre as leis de Newton, que você se apaixona na maneira como ele bota os saberes das leis dentro de uma poesia de cordel. Então, é isso que eu desejo muito hoje, que além de fazer o debate, a gente confronte com situações de realidade que vão dando para a gente pistas, aperitivos, uma palatabilidade do que é educação e direitos humanos. Porque a gente vem discutindo isso, né? A Candor demarcou muito isso, né? Que a discussão da educação e direitos humanos não é sobre direitos humanos, é em direitos humanos. Precisa ter materialidade. Por isso que a discussão tem as conceituações, as propostas metodológicas e outros debates outros. Aquele link que eu coloquei para vocês, que é o da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, tem inclusive um dos links que traz todas as propostas metodológicas em oficinas, em cursos. Aquele link é um achado, né, Bruno? E aí vocês vão ver lá, desde o curso de formação, o vídeo que a gente talvez veja hoje na hora da discussão, o trechinho dele, ele é um vídeo de 19 minutos, que fala sobre a trajetória dos direitos humanos. Ele também está lá. Mas aí qualquer coisa, se vocês não forem lá criar no próprio perfil da rede, a gente pode disponibilizar para vocês depois, tá bem?
tá? Por onde a gente começa, quem chega, quem traz, quem bota na roda. Eu comecei a ser provocada na entrevista e na fala de Lucimere ontem sobre justamente o momento em que o ser humano se descobre sujeito de direitos. E aí eu sou professora, né, de criança, e não tem como não fazer o link com o momento que a criança se descobre leitora, né? O momento que a criança entende que ela consegue ler e entender aquilo que ela está lendo, que para nós que trabalhamos com alfabetização é um momento mágico. Parece que é aquele momento que abre um terceiro olho na vida da criança. E é muito bonito acompanhar esse processo, né? Então, eu fiz esse paralelo com a alfabetização em direitos humanos e realmente o repertório que vai sendo construído a partir do momento que o sujeito entende que pode, a partir do momento que ele não só descobre que deve, né, mas que ele tem potencialidades também. E que é preciso que se diga para as nossas crianças isso. É preciso que se fale para as nossas crianças que elas podem, mesmo que sejam crianças periféricas, mesmo que sejam crianças pobres, mesmo que sejam crianças que já nascem num ambiente de negação de direitos, né? E só o fato, só o momento de dizer para a criança que ela pode, na minha opinião, já é dar um acesso que talvez ela não tenha por outros modos, que talvez outras pessoas não digam, que talvez se ela tiver que aprender nas duras penas, ela trace um caminho muito mais longo do que se a gente proporcione esse acesso. Então, foi meio isso que foi surgindo ontem, né? A gente sabe que não dá conta de tudo, mas na minha opinião é um momento muito mágico, um momento que ele se abre a essa possibilidade de ser. E trabalhar o protagonismo dele, né? Exatamente. E isso aí eles já começam a trabalhar esse projeto de vida, comentar a vida deles. E aí a gente tem até o desabafo com a gente. Que ele não consegue fazer e a partir do nosso apoio a gente vai trabalhar isso. Falando do projeto de vida, interessante como eles ligam com o projeto de vida, né? E muitos deles, eles não sabem nem por onde começar. Tem uns alunos até que ficam, é a aula que a professora é curiosa. É a aula que a professora quer saber da vida da gente. Né? Interessante como eles têm esse primeiro contato com o projeto de vida na escola, né? Eu gosto dessa reflexão do projeto de vida, assim, que deveria ser em casa. E é na escola que eles começam a despertar. É muito importante. Eu já brigava por direitos, mesmo sem saber qual o significado desses direitos, se direitos humanos ou não. Mesmo porque nós, pessoas pretas, passamos por os maiores questionamentos e racismo, né? Um projeto, quando ela diz esse projeto que deveria vir da família, e não veio porque meus pais não tinham esse conhecimento, né? Eu já brigava na escola, já brigava na rua pelos meus direitos, mesmo sem conhecer que eu tinha direito, né? Que era um moleque bem sem papas na língua, mas estava na luta. Isso, esse mesmo, né? E eu fui começar também a entender essas coisas a partir do momento que eu comecei a fazer parte dos movimentos, tanto na Igreja Católica, como um grupo jovem que eu fiz parte, que era o grupo subversivo aqui em Caruaru, o JOSEP, né? Questionando direitos, questionando a vida, através da teologia da libertação, e a partir daí trabalhando com menores carentes no lar da criança, me transferindo depois para trabalhar com menores de rua, e dizendo onde é que estão os direitos desses meninos, onde estão os direitos desses adolescentes, dessas crianças, né? E a partir daí você começa a ter uma outra visão de que alguém precisa estar com eles em direitos humanos e sobre direitos humanos. Vai dizer, ó, tu tem direito a isso, aquilo, isso e isso.
Demais ainda, quando eu chego na formação acadêmica, é que eu percebo que isso tem que ser repassado, tem que ser trabalhado em sala de aula, como eu sempre trabalhei. Todas essas questões, porque sou formado em História, e também eu preciso trabalhar isso. É uma questão que nós temos que trabalhar sobre os direitos, a maneira como ela transmite. Então tudo isso a gente tem que estar ponteando, tem que estar mostrando, conversando e vendo da melhor forma, né? E não foi à toa que eu quis fazer parte dessa formação, porque eu queria algo mais. E ainda quero. Gente, eu esqueci de dizer que vocês que estão falando comigo vêm sentar aqui comigo, né? Esses três aqui estão puxando o fio de ontem, né? E aí vocês podem ir trazendo, né? Feito a colega ali já trouxe também. Aí essa aqui também, ela também já trouxe, tá? Então esses três aqui vão puxar o fio e os próximos que virão, tu já és uma delas, dessas pessoas, vão começar a fazer então os arremates com o texto de Viotti. Assim, eu da outra aula eu fiz um monte de anotação. Aí eu não fiz. Tem nada não. Anotei eu seria só que deixei em casa no papel. Mas assim, de acordo com o que todo mundo estava falando, aí eu me lembrei do meu filho. Porque ontem eu estava assistindo a aula, né? E ele fazendo outras coisas. No final, se não pode dormir, já está na hora. Ele não quis, ele quis prestar atenção no que vocês estão me falando. Eu disse, minha senhora, aí entrou em assunto, né? Porque violência, não sei o que. Eu disse, Daniel, ó, isso aqui já encerrou. Não, mãe, eu estou prestando atenção. Preciso saber, 6 anos ele tem. Traz ele para o curso, vai ter que decidir. Aí amanhã eu vou responder. O certificado vai ir. Aí, assim, todo mundo falando, eu lembrei. Porque assim, eu nunca fui falar. Ou é assim, eu que deixo ele se expressar, porque eu não vivi isso. Aí eu não limito ele, não pode ver assim, para ele não ter essa abertura, esse modo de expressar, porque ele é muito, assim, muito comunicativo, ele fala o que pensa, meu Deus do céu, ele é muito crítico, eu não sou. Aí assim, o mundo que a gente está vivendo, né? Eu tive aquele limite que não podia falar, tinha que ficar quieta, recatada, não sei o quê. E eu vejo assim que eu dou a liberdade dele falar, dele criticar, e ao mesmo tempo, às vezes eu tento. Aí eu disse assim, não, mas você também vai entender isso, né? Como é que se dá essa cabecinha dele? Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou deixar, eu vou botar, eu vou fazer o quê? Aí eu estava pensando, essa questão dele, né? Aí para psicólogo e tudo, em outras questões. Mas aí eu cheguei para ele e disse assim, às vezes eu acho bom isso nele, de sempre perguntar, de sempre estar ali questionando, ele é questionador. Coisa que eu não fui até hoje. Às vezes eu quero falar, mas eu calo, tá entendendo? E eu vejo isso bom. É uma cachaça que eu vejo, é boa. Em algum ponto tem um pouco bom. Aí eu quis só assim falar assim. Alguém quer puxar uma conversa? A colocação feita por Eliane, né? Da descoberta, que é uma coisa extraordinária, né, Eliane? A gente vê o aluno, mas a gente se vê também refletido nessa descoberta. E na colocação também feita por Juliana, mas eu vou começar dizendo exatamente o seguinte: a minha descoberta pessoal no campo de direitos humanos aconteceu de forma que eu não me apercebi no momento. Algum tempo depois é que eu vim pensar assim, puxa vida, por que foi que eu fiz aquilo? Que inclusive corri o risco de levar até um estabefe da minha mãe, porque eu entrei numa situação que não sei. Seguinte, eu criança sempre fui, por natureza, muito assim, uma pessoa que sempre amei muitos animais. Podia até nem ter em casa, mas sempre. Especialmente cachorro. Eu sou defensor incondicional de cachorro. Pode estar na certeza. Se uma vaquejada, em vez de boi, fosse cachorro, podia estar na certeza que eu torceria pelo cachorro.
O vaqueiro que se lascasse. Então, seguinte, você quer um conselho, Juliana? Abra a boca, se descubra, fale. Não vá mais dizer em canto nenhum que você não serve falar, você é de falar. Você apenas solta essas amarras todinho que lhe prenderam a que você fosse, a que você seja esse ser que você é. Falando, intervenindo, alguém que poderá, quem sabe, ser motivo de novas descobertas para vocês. É isso, minha irmã. Vocês trazendo, né, esse fio para a gente começar entrando na postura de hoje, eu me lembrei de algumas passagens da entrevista de ontem e do livro, do artigo, né, do capítulo que está lá, como leitura complementar, que é exatamente da Candor, né? Tem muito do que ela está trazendo. E me lembrou dois momentos daquela discussão da autora que a gente estudava ontem, né? Se vocês percebem, como as falas aqui, elas trazem, quando ela falava lá da construção do Nova América, né? E ela diz que tem 3 grandes programas, né? Um programa é o de educação popular, que eu até disse para vocês, por isso que eu convidava Alder Júlio Calado para os meus debates, para as fundamentações da conversa, que é o nome do chão da educação popular, e um dos livros que eu me fundamentei para escrever, para construir essas discussões, alargando o estudo de vocês, exatamente do Calado, né? Um livro que ele escreveu agora, 2020 ou 2022, que é Educação Popular. Eu tenho ele em formato digital, se a turma se interessar, eu compartilho. E lá no programa, quando ela falava do Nova América, a Candor dizia que tem 3 programas, né? Está ali pelos quase 7 minutos e meio do começo do vídeo, da entrevista, e ela, quando a Vicário provoca ela sobre a construção do Nova América, ela vai dizer que tinha 3 programas ali dentro. O de educação, Direitos Humanos, Educação e Cidadania, que ela vai dizer que estava centrado nele a formação de educadores. E essa perspectiva de uma educação que era formal e não formal. E aí, veja, essa é a primeira pegada. Ela vai falar de 3, né? O segundo programa é do Educação Popular, que tinha a intenção de se interconectar com os movimentos sociais, né? Até é importante nos provocarmos, somos muitos e muitas daqui, professores e professoras de rede municipal, de rede pública de ensino. Mas será que a gente se interpela se a educação pública onde a gente trabalha é uma educação popular? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. Até onde esse espaço público que eu trabalho, onde eu desenvolvo minha prática profissional, onde eu vivencio processos formativos e educacionais de outras pessoas, ele tem princípios fundamentais da educação popular, porque a maioria do público que a gente trabalha, eles precisam de uma educação fundada numa concepção de educação popular. Sim. E por muitas vezes ela é apenas pública, não necessariamente uma educação popular. Então isso é uma pergunta que, quando ela fala do segundo programa, é muito importante. E aí, um pouco mais, eu vou provocar exatamente essa brincadeira que vocês trouxeram, essa reflexão que vocês trouxeram, entre, principalmente na fala do Laércio, né? Quando uma das colegas provocou a necessidade da família, né? E às vezes a gente deseja que a família seja uma parceira no processo da educação formal, quando nem a gente na escola é capaz de compreender que família é essa. E aí nós acabamos sendo violentos e violentas. Eita, vou levantar beijo já, mas eu sei que vocês vão me adorar, não vão fazer isso comigo não. Então vê só, mas é um fato, tá? Porque violência não é um apagador na cabeça, violência não é o povo se estapeando, rodando no lixo, chegando em casa com a roupa rasgada. Violências são muitos elementos, né? Já dizia, acho que se a memória me puxa a perna, quem lembrar puxa comigo, né? Eu conheço que é a violência simbólica. Então hoje a gente vive a materialidade de muitas violências. Se eu negar conhecimento aos alunos da gente é violência. Principalmente se eu negar o conhecimento com força de conhecimento científico. Que vai basear ele em um processo alfabetizador, que vai dizer para ele, feito Freire já nos anunciava, precisamos ser educadores, educadoras, professores e professoras que entendem o que significa dizer que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que é isso? Né? Então, uma das salas aqui me provoca muito isso. E lá no programa
né, do Direitos Humanos, Educação e Cidadania, era um, Educação Popular outro, e o terceiro programa era a Integração Latino-Americana e a Constituição da Democracia. E ela disse que são 3 programas que não se separam, eles são indissociáveis, né? Mas aí eu volto. O que eu estou querendo situar quando eu trago a questão formal e não formal? Tem um vídeo de uma fala de Maria da Glória Gon discutindo sobre a escola formal, que ela vai dizer para a gente, e para a educação em direitos humanos, isso é importantíssimo, porque mesmo estando atuando no ambiente formal, eu preciso entender que a sociedade pulsa práticas educativas. Já dizia Carlos Rodrigues Brandão, lembra? Quando ele, no livrinho dele, o que é educação, ele vai dizer para a gente que é educação e práticas educativas estão esparramadas em muitos espaços, tempos e contextos. Acontece um trabalho na escola, na igreja, na comunidade, na pracinha. Agora, a outra dimensão, que é a educação formal, que é sistemática, metódica, rigorosa, essa está na chamada escola formal. Então, como que a gente, ou até onde a gente, quando está dentro da escola, na sala de aula, nos processos formais, a gente consegue estabelecer uma relação de aproximação com que a vivência do ser humano como dignamente cidadã e cidadão, que estão nos processos que são sociais. Quando ela traz a questão da educação não formal, eu me lembro muito dessa perspectiva da fala desse vídeo da Maria da Glória Gon, porque ela, como é uma estudiosa, ela produz no campo dos movimentos sociais, né? E aí ela vai dizer para as outras pessoas que estão na mesa que ela sente falta, por exemplo, que as escolas compreendam tanto o território onde elas estão construídas, a ponto de saber quais são as lideranças comunitárias que moram naquele entorno, que compõem as associações daquele bairro, e de que maneira a escola deveria dialogar com essas lideranças. É feito querer uma escola lá em cima do monte, ou na beira do pé do monte, e não discutir com as pessoas que estão no monte. É entender o território de Caruaru como um território educativo e não compreender que o currículo e a formação dessa rede deveria ter, no mínimo, 3 perspectivas de pedagogia. A pedagogia social, para poder ter formação de educadores sociais. Uma pedagogia que seria a pedagogia situada no currículo, que é da cidade, que é o currículo do asfalto, inclusive para problematizar ele a partir de uma perspectiva cultural. E uma perspectiva de uma escola e de uma pedagogia que está situada no campo. Então, a gente às vezes está na escola e diz, olha, é muito difícil trabalhar nas escolas que estão ali perto do Sítio Cipó. É muito difícil trabalhar em escola, já teve gente que se identificou aqui, né? É muito difícil trabalhar em escolas que estão ali situadas naquela área onde tem um presídio. E escolas em que eu tenho que receber crianças que são filhos e filhas de pessoas que estão privadas de liberdade. Ou eu recebo filhos e filhas de pessoas minorizadas, né? Eu gosto muito de uma socióloga chamada Marta Gil, ela é do campo da educação, inclusive, e ela diz, não compreendo, respeito o debate, mas alargo a minha reflexão entre falar de minorias e falar de pessoas que foram minorizadas. E aí eu acompanho, né? Então, esses meninos e meninas que estão em situação de rua, há um tempo, culturalmente, nós, eu digo nós porque eu sou uma mulher sex, né? Eu sou uma mulher sexagenária, e aí, fiz esse ano, e aí eu me lembro que a rua era um quintal maravilhoso para brincar. Hoje, ele é um espaço de risco. Então, como que a gente que está lidando com pessoas dentro dos ambientes formais que pulsam a vida nos ambientes que são sociais? E aí, será que a gente se pergunta, dentro dessa escola, situada nesse bairro, nesse território onde ela está construída, 2 coisas. Primeiro, quem são as lideranças dessa localidade? Quem são as pessoas que têm influência aqui nesse lugar? Que têm uma pegada contributiva que poderia fazer com que a escola dialogasse de maneira mais significativa com a realidade? Qual é o perfil educativo dos pais que participam dessa comunidade? Para que eu não mande para casa desafios que os pais não conseguem fazer, porque é uma violência que a gente faz com eles.
Eles, na maioria, não são alfabetizados e a gente manda equações dificílimas que nem a criança, nem o jovem, nem o adolescente, nem o idoso conseguiu construir aquele saber na escola, a gente empurra para casa. Ele nem está com essa capacidade construída e muito menos vai ter suporte. E aí depois a gente questiona que a escola não dá certo. Então, quando a gente vai para fora, por isso que eu disse ontem, lembra? As intersetorialidades, eu preciso compreender, porque essa narrativa de Laércio, da temporalidade dele, não é muito diferente da temporalidade de hoje. Então, o que significa a gente olhar para o recorte temporal de Laércio e a gente olhar para o recorte temporal da atualidade e ainda localizar essas mesmas teorias? Uma sociedade não vai ser antirracista porque a gente, um belo dia de sol, foi dormir racista e acordou antirracista. Não, nem é por osmose, nem é por sonho, nem é por desabranco, nem por bom, nem por nada. É por desafio de constituir-se em outro lugar. A boniteza da escola é exatamente essa, a nossa capacidade de refletir esse lugar que pulsa, né, já diz a frase da música de Valder Franco, que Cleida Pinheiro imortaliza na voz dela, que viver é afinal um instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, essa é a primeira pergunta, a primeira pontuação, vou passar para ti. A segunda é como nas relações. Veja, eu vou evocar muito pedagogia não como um curso, mas como um campo de conhecimento. A vida que a gente vive constrói pedagogias, porque ela ensina e ela provoca jeitos da gente aprender a estar na vida. Então a gente tem muitas pedagogias, né? Inclusive hoje tem várias. A pedagogia da encruzilhada, a pedagogia ecossistêmica, a própria Rita Segato que constrói a contra-pedagogia da crueldade. Então será que a gente se desafia a pensar na maneira como a gente é professor e professora, na maneira como a gente é humano e humana, que pedagogias a gente constrói na vida, ou seja, jeitos de se relacionar em que com o outro a gente forma ou deforma. E aí, por que a gente vive momentos de silenciamento? A gente está diante de uma professora que se coloca de maneira muito tranquila no debate sobre a educação e direitos humanos, que não consegue se posicionar. Isso são processos de silenciamento. Claro, tem questões muito aí para trás, a gente não vai jogar isso na vala da psicanálise. Isso aí é outra coisa. A gente vai trabalhar isso como problematização dessa capacidade de quem eu sou e de como eu posiciono no mundo. Aí, para passar a fala para ti, a outra reflexão é: primeiro, essa pegada que eu estou provocando a gente refletir entre essa perspectiva formal e informal, essa pulsação entre um espaço instituído chamado escola, que não deveria formar, que não forma nos seus processos educativos objetos e coisas, é vida do ser humano, e que nessa perspectiva não formal o ser humano tem vivências sociais que entram com o que ele é dentro da escola. Como é que a gente lida com essas complexidades? Né? A outra é quando a Glória Bom nos alerta a nossa compreensão hoje do que é a comunidade escolar. Há um tempo, comunidade escolar era o próprio entorno, porque as pessoas moravam no bairro e estudavam na escola. Quando isso se alarga com o mundo depois de 1930, quando a classe trabalhadora inclusive tem direito de entrar na escola, a gente começa a ter um outro elemento de complexidade, porque não tinha escola suficiente e a escola tem um território muito mais amplo. Então, será que a gente entende que a ideia de comunidade escolar não é mais a do bairro do interesse que tem século? Comunidade escolar se alarga. Eu dou o exemplo da universidade aqui do Campus do Agreste. Nossa comunidade escolar não é Caruaru. Nossa comunidade escolar vai do Agreste, vai da região metropolitana ao sertão. Então, o que é que significa pensar a cultura do Campus do Agreste, tendo essas vidas humanas que pulsam dentro delas, com diferentes marcadores sociais, políticos, ideológicos, culturais e emocionais? Essa é a comunidade que eu preciso compreender para saber o que é escola. E aí, olha, o PPP não é à toa que ele é a boniteza, é a obra de arte da escola. É o quadro de Monet, é o projeto político-pedagógico, tá? E para fechar mesmo para ti, é a importância de, na hora que a gente percebe que desafios são esses, quando a própria Candor vai dizer para a gente, como é que a gente vai parear com as famílias? A gente vai desejar que as famílias sejam tão parceiras e a gente não consegue nem saber. Crianças que passam do primeiro ao 9º ano na escola, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo,
9 anos dentro de uma instituição. E muitas vezes a gente não consegue nem saber quem ele é. E não é que ele puxou a ficha corrida dele, não. Porque se fosse para puxar a ficha corrida, em 2 minutos a gente achava. Para dizer que ele era um menino complicado. Eu estou perguntando quais são as místicas que a escola constrói. E aí isso não é tarefa só da escola, isso é tarefa da rede. Porque a secretaria tem um papel fundamental nesse momento. Imprescindível com suas grandes equipes técnicas, com seu braço da rede, para entender o que acontece nesse lugar. E não chegar lá e fazer o que a Candor tanto nos alertou na década em que era muito mais fácil criminalizar os movimentos sociais das lutas pela educação e direitos humanos do que validar, porque criminalizar significa destituir, significa desmantelar. Ok? Então, pensar que processão é essa, entre formal e não formal, somos seres sociais. Não deixamos de ser quando entramos na escola. E depois, quando a gente evoca a família, como é que a gente compreende, inclusive famílias nucleadas, não nucleadas, famílias de pais presos, famílias de pais alcoólatras, famílias de pais violentos, porque esse é o panorama que a gente tem. Por isso que as formações de direito não pode ser como a única concepção de pedagogia. Tá? Eu sou Patrícia, sou professora do ensino médio faz menos de 3, 4 anos. Porém, eu fiz uma atuação em direitos humanos e comunidade periférica do município, atuando com o programa de educação para a cidadania do GAJOP. E aí a gente vê que dentro da escola, esse espaço escola, você trazer uma proposta de educação emancipadora, às vezes você esbarra em burocracias outras, né? O conteúdo, por exemplo. Você tem que seguir o conteúdo, você tem que ver todo aquele, os conceitos, enfim, a teoria que está lá posta para a gente, a depender da sua área de atuação. E aí quando você tenta quebrar um pouco essa lógica, até os próprios alunos, eles têm resistência a uma metodologia que traga eles como protagonistas, né, assim, dessa perspectiva. E aí a gente trabalhou, ela trabalha no socioeducativo, eu trabalho também no socioeducativo aqui na unidade de Caruaru. E aí é mais gritante ainda, porque você está pegando alunos de diversas regiões do estado, com grau de escolaridade bastante diferente, e você tem que reproduzir conteúdo daquele pessoal. Quando você tenta trazer outra questão que não seja, né, só conteúdo, emancipação, discussão de direitos humanos, às vezes você é chamado a atenção porque você tem que voltar para a questão do conteúdo. Então a gente tem uma barreira que é estrutural e cultural também. Esse é meu trabalho, né? Problematizar. Eu queria chamar aqui para frente comigo a professora Ana Queiroz, os poetas, e escritores e cordelistas, e jornalistas também deles, o Gêneson Alves e o Val Barbosa, e a professora Clédia, e os alunos, que aí ela vai dizer, e a aluna já vai dizer o nome. Vem para cá, prova. Então, a gente tem, como a gente vai conversar, né? E eu escolhi como a temática da aula a questão do cordel, e vocês desde ontem estão vendo que não é à toa. Então, a professora Ana, junto com o Clédia, junto com os poetas, né, estão aqui para nos trazer exatamente o que a gente está discutindo. Se tem que ter uma metodologia, se tem que ter uma experiência, né, vivencial, se tem que ter uma prática, eu estou tentando trazer para vocês, tá? Então é contigo. Bom dia, minha gente. Aqui é a professora Clédia, que trabalha na mesma escola que eu, a escola aqui, a Adélia Real, a Adélia Real. Aqui é a nossa aluna Ian, Anderson, Giovana e Sandriele. E aqui são nossos convidados de honra que aceitaram a proposta e estão aqui conosco. Eles vão abrir, depois eles vão apresentar um pouquinho mais rápido, só para vocês terem conhecimento de como é que está se dando o projeto Cordel e seus encantos, que está sendo desenvolvido lá na nossa escola. Então a voz é deles agora, tá? A poesia quer nos mostrar, por isso que convidou pessoas especiais. A poesia quer um pouco mais desse povo forte que é igual ao pilar, das famílias que representam o lar, que buscam sempre a alegria, cuide de Deus e amor e simpatia, e esse amor envolve todos nós. Eu quero ouvir bem forte a voz, digam todos bom dia. Bom dia! Meu nome é Val Barbosa, sou cordelista, participo da Academia Caruaruense de Literatura do Cordel, junto a Gêneson Alves e os demais poetas, e nós temos
esse dom. Eu não posso dizer que é sabedoria, é dom que é dado devidamente. Então você pode aperfeiçoar ou não, você pode abortar o seu dom. Se você abortar, você deixou de florir tudo aquilo que Deus lhe deu e você não deixou crescer. Por exemplo, eu tenho experiência própria. Eu comecei a fazer cordel com 45 anos de idade. Veja quanto tempo eu tinha esse dom e era abortado. Eu tenho um irmão mais novo que eu, que começou a escrever, Tosta Rosa, é professor, e no decorrer desse tempo ele me incentivava, ele sendo o irmão mais novo, me incentivava a compor alguma coisa. Então a minha primeira composição foi um cordel que fiz pelo concurso do IFAM, na salvaguarda da Feira de Caruaru, Patrimônio Material. E esse cordel foi premiado, junto a mais 2, eram 3 premiados, e a partir daí as pessoas começaram a me chamar de poeta e eu comecei a acreditar. Não sei se isso é. Então, me fizeram uma pergunta certa vez: como é que você faz um poema? Como é que você cria? Eu disse: como é difícil de explicar isso. Expliquei assim, mas não convenci a mim mesmo, que é a explicação que eu faço. Pus um poema, explico que eu faço um poema. Vocês querem ouvir? Claro! Sei que sou um pequeno poeta, na declamação bastante limitada. Não sei declamar improvisado, não escrevo palavra correta. Seu destaque não é minha meta. Acento e vírgula é nulo. Dicionário não floreio, não bulo. Gosto de poesia com rima, no meio, embaixo e em cima, ouço, mastigo e engulo. Comparo ela ao casulo, na maciez sedosa do carinho, igualmente ao piso de um ninho, no namoro das aves no escuro, sem parede, sem sigilo e sem muro, tornando o abstrato visível, visualizando o invisível na velocidade do pensamento, se envolver pelo envolvimento na poesia. Isso é possível. É também um ótimo combustível na réstia sobreada de solidão, caneta, papel, um borrão, o autocrítico é infalível, lixeira ao lado insensível, acolhe o sentimento amassado, recupera um papel riscado para outro papel, se copia, é assim que faço poesia, forçosamente, mas não sou forçado. Sou muito bem recompensado ao ver o sorriso de alguém. O tímido aplauso me faz bem. É melhor do que dinheiro cobrado. Poeta, por poetas, ser chamado. A poesia é gratificante. Intermediá-la, sou traficante. De um tráfico que não existe crime na cumplicidade de um regime de poeta oculto e atuante. Juntar vogal de consoante, separar consoante de vogal, mexer na concordância verbal, no traje do comediante, na oscilação incessante do completo ou quase perfeito. A poesia surge de algum jeito. É a obra orgulhosa do autor que sai à procura do leitor. Assim que seu cordel é feito. Floresce qual e eu subo num pináculo de uma mente iluminante, olhando Tânia Basante, que tem toda essa energia, que tem tanta vida no guia. E aí o povo todo sorrindo, o sábado fica mais lindo, bordado de poesia. E esta galera legal, que é do Adélia Leal, tem esse aluno Ian, tem Anderson com este clã. Sandriele esta manhã tem talento que se emana. Eu tô vendo Giovana com lauréis, com faces duradouras, e as nossas professoras são Clédia, Carla e Ana. Vendo Laércio
pertinho, Ivone aqui na frente, me sinto muito contente e a brisa dá-me um carinho, seguindo neste caminho da arte que se refere, porque aqui ninguém fere, e vendo Lucimere passos, eu galgo em todos os espaços os passos de Lucimere. De repente, verso e glosa, métrica, oração e rima, o povo todo se anima desta arte glamurosa. O se nosso Vale da Goza, um gigante pássaro voa, encanta, veste, faz loa. E a poesia vigora, mas eu vou parar agora, que senão o povo enjoa. Eu improviso dentro do cordel, usando a métrica, a rima e a criatividade, e o improviso que é um dom que não é dado a todos. O escritor, o poeta de bancada, é aquele que tem umas vantagens a mais e umas desvantagens a menos. A desvantagem é que ele não cria, como o Gênesis cria, mas ele tem a vantagem de compor, ver o que não está tão bom e consertar. Então tem essa vantagem. Focar na cuca, que está na mente, que é outra parte que demora um pouquinho para se fazer isso, dependendo de cada bichinho. Então na composição de um poema, na composição de um cordel, existem algumas regras dentro desta poesia, que para muitos é chamada de poesia popular, né? E por que ela é popular? Porque é acesso a todas as pessoas. Não é pela popularidade que uma desclassificação, não é por isso, porque ela tem requisitos muito mais sofisticados do que a poesia erudita, por exemplo. Qual é a diferença do erudito com o popular? Então, o erudito é aquele que, para se fazer uma composição, são pessoas que têm um conhecimento muito mais elevado, que traz uma mensagem muito edificante, mas não dá acesso às pessoas que não têm uma cultura de sabedoria. A intelectualidade é que está agregado à poesia sofisticada. A popular tem acesso a todas as pessoas e ela está também mais na oralidade do que mesmo na composição. A oralidade fica junto ao improviso de Gênesis Alves, é isso que na erudita não se tem. Nós conhecemos também a poesia marginal. É aquela que é uma poesia que ela é um pouco fora de, não obedece à métrica, não obedece à rima e ela é protesto da sociedade. Ela não é essa proteção da sociedade. É uma poesia que leva uma mensagem muito edificante e boa. Aí existe essa diferença. Já do cordel, ela exige muito da língua portuguesa e exige muito da matemática, o cordel. Porque ele requer que tenha sílabas contadas em cada verso. E as sílabas contadas em cada verso nem sempre são as gramaticais. A sequência de sílabas, elas são as sílabas poéticas. E a sílaba poética, se a gente compor um poema em 7 sílabas, a 7ª sílaba tem que ser a tônica, não necessariamente a última, mas necessariamente a tônica. Se a gente compõe em 10, a 10ª também é do mesmo jeito. Então, dentro dessa composição do cordel, que é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Eu conheci bem mais velho, e tenho uma dificuldade muito grande em escrever pelo nosso português, que às vezes confunde S com S, com C cedilha, com... E eu tenho essa, a Tânia Bazan, que isso é fácil, né? Mas para mim é difícil. E eu fiz um poema que fala dessa dificuldade, dizendo assim, eu gosto de poemas curtos, porque prende a atenção das pessoas e fica fácil decorar. Diz assim, muito cuidado ao falar na língua portuguesa, palavras se contradizem omitindo a clareza. A culpa vem do latim? A resposta é sempre assim. E quem fará a defesa? Árvore verde, natureza, floresta oxigenada, os frutos são seus frutos, a terra artificiada, a arborização não está certa. Para se falar correto, floresta arborizada.
Vejo no fim da calçada uma placa que serve de guia, fulano de tal advogado, escritório de advocacia. Trocaram o jeito, eu sei como é difícil entender nossa fotografia. E o edifício se inicia no rocheiro bem ficado. Cimento, remédio que cura, quando o ser está curado, vira pedra consistente, calçada, parede, batente, tudo está petrificado. Um júri questionado de um crime doloso. O assassino não teve culpa. Calculista e audacioso, outro sem a intenção de matar. A justiça pode não culpar o crime que é culposo. Esse foi o maior parágrafo aqui que a gente quer falar. Capacidade, né, que a poesia tem, né? Pronto, falar de via erudita e via popular na língua portuguesa, dessa forma, acho que qualquer aula fica muito mais dinâmica. Dizer que está aprendendo, né? Dizer que está aprendendo. É digno dos mestres continuarem aprendendo, né? Verdade. Então, até isso a gente aprende, né? E essa percepção mesmo da vida. Porque existem poesias que são oralizadas, existem poesias que são escritas, mas existem poesias que são feitas com um olhar, com um gesto, com um sorriso, com um abraço. Né? Então, acho que quando a gente entende a poesia da vida mesmo, né? E que nós somos também poesia, né? Poeses. Então, faz com que a gente possa ter um olhar mais amplo, né? Sem tantas configurações, né? Limitações. Né? Às vezes, as redomas nos impedem de perceber a grandiosidade da vida. Eu acho que a poesia é uma ferramenta assim, libertadora mesmo, porque liberta aqui de dentro para fora. Não é? E se o ser está liberto aqui dentro, então não existe algema nenhuma que possa trancafiá-lo, que possa encarcerá-lo. Não é? Trazer isso para a sala de aula, acho que é um dos caminhos mesmo de libertação. Não é? Eu acho que as professoras têm mais conteúdo do que eu para falar sobre isso. Mas, E, João, para explicar um pouquinho melhor o que é que está acontecendo nessas duas fases do projeto. A primeira parte é os primeiros anos, nós temos 2, e a segunda do estudo literário. Se quiser sentar lá, se quiser puxar para cá. O objetivo, né, geral foi promover conhecimento, a valorização, com contato, né, com o cordel, que está tão enraizado na nossa cultura e que a gente não tem, às vezes, tanto contato. Principalmente a gente, né, que está na escola, às vezes a gente não tem esse contato direto com o cordel. Tem como passar? Fácil. A primeira coisa que a gente fez, né, quando Ana mostrou esse projeto pra gente, foi a gente ir para o Museu do Cordel. Lá, a moça, né, que era a filha do dono, contou pra gente sobre tudo, como que foi aos poucos, a história todinha dele e como ele fazia o cordel. Depois, a gente escolheu um cordel, a gente foi pra nossa biblioteca lá na nossa escola, que tinha vários cordéis, e dentro deles a gente foi escolhendo os que a gente achava mais legal e o que a gente achava sobre ele, né, porque cada um tem sua opinião sobre o que foi escrito. Depois, os poetas Felipe Poeta e Nelson Lima fizeram uma aula, né, com os primeiros anos, explicando tudo, como fazer um cordel, os versos, as estrofes, tudo explicadinho para que a gente conseguisse fazer o nosso. Com licença, eu gostaria primeiramente de agradecer a professora Matheus e a Clédia, e também a nossa grande professora Dani, por nos dar essa oportunidade de trazer essa cultura que é o cordel, certo? Ela deixa-me encarregado de trazer para vocês o seguinte: os nossos mestres cordelistas, eles fizeram uma prática na sala de aula, ali com a gente, de desenvolver o cordel. E agora falando um pouco mais para vocês, um pouco da minha experiência sobre isso. Eu tinha uma dúvida, e agora eu admito a minha ignorância. Eu não fazia ideia qual a diferença de um poema para um cordel. Ora, mas não são só palavras rimadas, uma ali na outra. E com essa aula de Pedro Poeta e o grande mestre Nelson Lima,
eu consegui entender melhor a diferença. E a diferença, para vocês que não sabem, é que no cordel tem muito mais regras, é muito mais certo, para poder, como o Nelson Lima disse, não ficar aquele negócio arranjado, bonitinho, né, como ele disse, certo? Essas regras, um pouco o nosso mestre já falou, elas são divididas, por exemplo, o verso ele deve ser em 7 sílabas, e a final, a última sílaba, tem que ser a sílaba tônica. Então, eles após nos disseram essas regras, eles pediram para a gente desenvolver 2 estrofes com eles, certo? Então, nós temos esse primeiro, vocês podem ler se quiser, e o tema foi Luiz Gonzaga. Esse tema eu posso dizer que fui eu que dei a ideia, e nós todos na sala temos esse esforço para criar, certo? Vamos ver. O grande rei do Bahia, o bom forrozeiro. Na Rússia foi forrozar, um grande cantor de fato, e no shot das meninas, de dançar até me mato. Então, quais as ideias que nós trouxemos? Eu quis trazer o Rei do Baião, que é uma forte cultura nordestina, certo? E nós trouxemos muitas características das músicas dele, certo? Então dá para ver como, por exemplo, como o nosso mestre aqui decidiu pegar um problema, uma confusão na língua portuguesa e a partir disso destilar de um tema. Então nós pegamos esse artista e destilamos dele as músicas, certo? Por exemplo, na Rússia foi forrozar, pagode russo, o shot das meninas, que a música é o shot das meninas, enfim, e dançar até me mato. Então a gente trouxe essas músicas e agora a parte mais gramatical. Cada um desses versos, caso vocês foram contar, cada um deles tem 7 versos, mas vão ter alguns que eles têm 8. Mas como assim 8? Como o nosso mestre tinha dito, a sílaba que conta é a tônica. Por exemplo, eu acho que vou contar agora com vocês. O bom forrozeiro nato. São 8 sílabas, certo? Mas não são 7 ou 5, né? Você decide ali no começo. Não são 7 ou 5. Como é que isso funciona? Como o cordel ela é uma arte falada, declamada e não só escrita, as sílabas que nós contamos são as sílabas faladas, as sílabas tônicas, certo? Então, nós contamos apenas até a sílaba tônica. O bom forrozeiro nato, então esse tu, ele é muito seco, ele é menos chamativo, então nós só contamos até o nato. E aí, se vocês forem contar, vai dar 7 perfeitamente. Então nós temos aí essa arte, que ela é uma cestilha, certo? Caso vocês forem perceber, o baião, a primeiro verso, não rima com o terceiro, porque eles são livres, são versos livres, como nossos mestres haviam dizido. E no shot, como o nosso mestre diz, é difícil falar português. E no shot das meninas também não rima. Então o primeiro, o terceiro e o quinto, eles são livres, certo? Porém, caso vocês forem ver, o segundo rima com o quarto, que rima com o sexto. Então, vocês pensam, isso não é uma falta de preocupação deixar esses versos livres? Não, porque fica bonito, certo? Então, eles dão essa liberdade de falar o que quiser nesses 3 versos, e tem os 3 que é para deixar essa rima falada bonita. Pode passar, nossa mestre. Nós fizemos outro estrofe, o do vício do celular, e esse aqui foi produzido, o tema foi escolhido por Ana Queiroz. Eu senti que foi uma certa crítica na nossa turma, me sinto um pouco magoado, mas ela quis trazer essa ideia do vício do celular. Eu lembro até hoje, ninguém estava com ideia, qual o tema? É, professora, o vício do celular, né? Senti uma certa crítica. Então, ela trouxe a última estrofe, ela foi uma cestilha, certo? Caso vocês observem, são 7 versos nesse aqui, então é uma septilha, ok? Então, o que acontece? Se no outro eram 3 livres e 3 rimadas, intercaladas, certo? Você pode rimar todas essas 6, mas eles deixaram 3 livres e 3 rimadas. É bem complicado, vamos lá, vou ver se vocês conseguem observar. Esses 4 primeiros versos, eles rimam entre si, certo? Então, o primeiro, ele rima com o terceiro, e o segundo, ele rima com o quarto. O vício do celular me segura sem parar, certo? Então, esses 2 aqui, eles estão rimando. E o deixa todo mundo besta, uso de segunda a sexta, eles rimam também. E aí, de repente, entra 2 intrusos ali com mão, espião, do nada, tirando minha atenção, lascando minha visão. Então, como isso acontece? A septilha, ela tem esses 4 versos, a forma que usamos é possível formar de outras formas.
elas rimam essas duas aqui. Então tem duas que elas rimam entre si e ignoram o resto, elas são solitárias, elas são aquele aluno que fica ali no cantinho. E aí, de repente, entra o sétimo verso, que ela rima com essa daqui, o do dedo mindinho, que eu não consigo mexer sem mexer os dedos. Então, se vocês forem ver, o vício do celular me segura sem parar, rimaram entre si e não tem mais nada que rima. A gente tem tirando minha atenção, lascando minha visão, que rimam entre si com mais nada. E temos deixa todo mundo besta, que é a segunda, uso de segunda a sexta, e esqueço ele, jogo na sexta, certo? Eu lembro até hoje que para achar essa palavra sexta foi uma dificuldade que a gente não sabia como rimar com esta, além de sexta. Então a gente pegou a palavra sexta e usou ela de novo, só com uma gramática diferente. Então, se vocês forem perceber, as quatro rimam, existem essas duas intrusas e essa última. Vamos declamar um pouquinho. O vício do celular deixa todo mundo besta, me segura sem parar. Uso de segunda a sexta, tirando minha atenção, lascando minha visão, esqueço ele e jogo na sexta. Enfim, essa foi a apresentação. Bom dia, primeiramente, explicando só a parte de Ian. Depois que o Nelson Poeta e Pedro Poeta foi lá explicar pra gente, não parou por aí não. A professora Clélia botou na eletiva dela, que é leitura literária, trouxe o irmão de Val Tabosa, que é Doge Tabosa. Irmão desse homem aqui. Aí, não é ele, é muito parecido, mas não é ele. E ele explicou como foi feito o poeta, explicando as regrinhas básicas. Isso daí é foto dos alunos lá, sendo já estudado a gramática e entre outras coisas. Pode passar. O convidado, o Pedro Poeta, com o Nelson Poeta, que foi lá explicar pra gente, contar um pouquinho da história dele, que é muito emocionante, e pra gente e os alunos vai ter a culminância em dezembro. E o que vai passar nessa culminância que a gente vai fazer vai ser a gente, os alunos dos primeiros anos, a gente estamos produzindo os cordéis que vai ser impressos, e lá para dezembro a gente vai fazer um sarau, onde vai ter declamadores, vai ter música e vai ter assinaturas da gente e entre outras coisas. Bom dia, gente. Eu sou Sandriele. Desde o primeiro ano que eu entrei, eu já gostava muito de poesia, inclusive já fiz alguns poemas também. E com o apoio da professora Ana, da professora Clédia e da professora Daisy, eu fui me aperfeiçoando na poesia. Hoje eu faço alguns, só que eu ainda não me considero uma poeta. E hoje eu trouxe uma cordel sobre os direitos humanos, que infelizmente eu vou ter que ler, pois eu não tive tempo de decorar. E o autor dessa poesia linda é o Gustavo Dourado. Direitos humanos sempre devem ser prioridade. Sociedade mais justa, com ação e liberdade, com renda distribuída, mais solidariedade. Educação para todos, consciência para pensar, pelo fim da opressão, sem fome para dizimar. Direitos humanos na prática, para a vida melhorar. Pode ser sem corrupção, atuação popular, fim do analfabetismo, ética para governamentar, honestidade e justiça ao ser humano respeitar. Direitos do cidadão, direitos fundamentais, cultura e alimento, respeito aos humanais. Direitos humanos unidos aos direitos sociais. Vamos melhorar o mundo, a tirania acabar, desconsciência para o povo educar, consciência sem miséria, é hora de transformar. Direito à comunicação, acesso ao conhecimento, democratização da mídia, liberdade ao pensamento. Formação e informação, em crescente movimento. A economia vai bem, o nosso povo vai mal. A exclusão é uma praga, desestrutura social. Não há desigualdade imposta pelo capital. Mude-se, transforme o mundo, cultive a fraternidade. Que a paz une o povo, desarme a humanidade. Pelo fim da exploração, viva a multiplicidade. Eu digo para vocês que eu ainda não me considero uma poeta porque
apesar de conhecer todas as regras, eu ainda não faço uma poesia dentro de todas elas, usando as etapas. Eu faço uma coisa mais livre. Assim como o Leonardo Bastião, que eu acho que vocês devem conhecer, que é um poeta muito conhecido, que ele também faz livro, ele não sabe escrever, e as poesias dele são lindas. Inclusive tem uma que ele diz assim: de tudo que o homem fez, que a natureza foi pouco. Ele não faz um coqueiro, se inventar fica louco. Caçando a enganação, que tira a água do chão para botar dentro do corpo. E é isso, gente. Gente, é só assim, um momento que vai ficar marcado assim, pra gente. Estamos assim, lisonjeados de estar aqui com vocês e mostra um pouco do que a gente está desenvolvendo em nossa escola. Agora nós estamos na etapa de produção, eles já estão começando a produzir seus próprios cordéis, né? E em dezembro nós vamos ter a culminância do projeto, que vai ter. Sempre nós fazemos nós fazemos um sarau literário, mas esse ano o sarau vai ser só de cordel. E aí vamos ter repente, vamos ter os cordelistas, já chamei todo mundo, ficar me ajudando todo mundo para ir para lá. E os próprios alunos também irão reclamar os seus próprios produzidos durante esse ano. Então, se você convidar também quem quiser aparecer em nossa escola, vai ser dia 4 de dezembro, aqui na Aldeia Real. E é um prazer receber esse aluno que aparecer por lá. Então, agradecer aos meninos. A intenção é trazer mais uma conferência de sábado, às vezes para a igreja, às vezes para a gente fazer curso. Inclusive, Giovana tem curso, eu vou dar até uma declaração para ela levar falta hoje. Mas muito obrigada, meninos e meninas, por terem topado, porque eles sempre estão todo mundo que a gente tem. Agradecer a oportunidade. Agradecer a você também, e sempre precisar estar aqui lá. Nem sabe. Nas considerações finais, eu quero dizer que meu entusiasmo e ver que a poesia não irá morrer. Porque eu vim no intuito de ensinar e aprender os jovens. Poetas explicando muito bem as regras gramaticais da poesia. Isso nos deixa muito felizes em saber que a poesia terá um futuro brilhante pela frente. Mas eu queria propor um desafio para vocês, rápido. Vocês ouviram poemas, reclamações, mas eu não vi vocês reclamarem. Eu gostaria de reclamar um poema com vocês. Agora, se vocês se comprometerem com isso, vamos lá? São comprometidos? Sim, bora. Então começa dizendo assim: a poesia mistura e o provérbio soa. Mistura suave e boa, mexendo com a cultura, usando literatura. O idioma é português. Pergunte os porquês. Atenção, falei declamação juntamente com vocês. Digo que é de grão em grão. E a galinha chupada. Na sombra do genipapo, no lugar certo da ração, pressa não dá perfeição. De médio e louco, cada um tem um pouco. Para que a mente não feche, caiu na rede, é peixe. Ponta de pau é todo. É dando que se recebe. É perdoando que se recebe. Assim vive no passado, historiador e museu. Nome que liso é Eliseu. Henrique é sugerido, para que não fique entristecido e da verdade não difere, e quem com ferro fere, na casa de ferreiro, chama de fulano de tal ao cara que é forasteiro, ou até de estrangeiro. Depois dos 9 vem os 10. Vamos se ver os 10. Palavras suaves e brandas, me diz com quem tu andas. Eu sei quem és. Quando o cavalo é dado, não se olha as vezes. Os rios têm afluente, não fique assim calado. Reclamará do seu lado, sem que tenha amparo. Cachorro é bom de fala. Água mole e pedra dura. Não bate até que fura. E o barato? Sai. Quem canta? Seus males espanta. Quem desegrana? Não ama. Quem não chora? Não ama. Quem canta, os males espanta. Quem desegrana não ama. Quem não chora não ama. Sou um sintoma de mulher, como se casa com mulher. Nisso acredito e confio. Aprumado feito meu filho, rico quer conforto. E pau que nasce torto, mija fora do passinho. Realmente reiterar, né? Parabenizar a
professora Tânia Bazani, né, que tem essa sensibilidade humana mesmo, né, com relação à nossa cultura também. Parabenizar as professoras, a Clésia e a Ana, e aos alunos, né, aos estudantes aqui que realmente deram um show de conhecimento, de retórica, né, de esperança também, né, assim, como Val mencionou, e que a poesia vai continuar, né, porque é uma tarefa nossa também, né, assim como nós aprendemos, Milton, né, diz que foi quem foi porque subiu, né, nos ombros de gigantes, né, então na mesma forma que nós aprendemos, a gente repassa e as coisas vão se perpetuando, né? Enfim, e coloco à disposição para outros momentos, para outras trocas, outras perguntas, né, de saberes e sabores, porque eu entendo que a vida se torna muito mais vivível dessa maneira. Muito obrigado. Então, ter feito o convite à Clédia e à Ana, né, trazer uma escola para cá, né, uma escola de ensino médio, é fundamental. É uma das coisas que mais dá prazer de viver realmente uma educação em direitos humanos. Porque quem circula são as gentes, né? Não são as vaidades. Então, muito obrigada. Eu fico bestinha, né, com a capacidade que esses meninos estão construindo a partir de vocês. Gênerson, Val, muita gratidão, porque eu sei como vocês têm aí os corre de vocês, né? Mas prestem atenção, são pessoas que se dispõem, né? São da Academia de Literatura de Cordel, da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. A gente precisa aprender quais são os espaços de potência de saberes culturais que a gente tem na terra da gente, entender nosso território, nossas identidades, nossas identificações e ter a capacidade de ser professores mais inventivos. Eu prefiro chamar professores mais inventivos do que chamar professor inovador. Para mim, a inventividade tem muito mais a ver com o chão das lutas que eu acredito, do que a ideia da inovação, né, que acaba botando a história do conhecimento como se fosse uma grande deusa. E eu gosto de destituir tudo que dá à academia o lugar de grande deusa. Eu acho que a academia é um lugar de potência, assim como a escola básica também, assim como a cultura, assim como qualquer chão de qualquer saber que a gente possa construir junto. Muito obrigada de coração. Obrigada.